Bom dia, meus irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus estejam com vocês. Sou o pastor Carlos Alberto, pastor da Igreja Cristã Evangélica de Leopoldo de Bulhões, e saúdo aos irmãos aqui de Bulhões com a paz do Senhor Jesus, àqueles que receberão esse vídeo, também eu saúdo com a graça e a paz de Cristo. Quero compartilhar alguns princípios, algumas verdades aqui na carta de Paulo aos Efésios, basicamente no capítulo 6, mas eu vou dar uma pincelada aqui no capítulo 5, só para a gente se inteirar. O apóstolo Paulo escreve essa carta aos Efésios falando da nova comunidade, da nova instituição que Deus criou, que é a igreja, para fazer a glória de Cristo, a glória de Deus conhecida em toda a face da terra. E aí, caminhando para o final da carta, o apóstolo Paulo vai abordar primeiro a questão do comportamento, da santidade, do brilho da luz do Evangelho na vida pessoal. E no capítulo 5 ele começa dizendo: sede meus imitadores, ou sede pois imitadores de Deus como filhos amados, e andar em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus e aroma suave. Então ele faz um desafio de uma vida pessoal espelhada no Senhor, tendo Deus como a referência, tendo o exemplo de Jesus como desafio de vida para nós, andar em amor como Cristo também nos amou. E aí ele faz um destaque à santidade, ele fala a santificação, a permissão, a busca do brilho da luz do Evangelho, da luz de Cristo em nós. Ele diz: mas a impudicícia e toda sorte de impureza ou cobiças nem sequer se nomeia entre vós, como convém a santos, nem conversações torpes, nem palavras vãs ou socarrices, coisas essas inconvenientes, antes pelo contrário, ações de graça. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente ou impuro ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque contra essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais praticantes com eles. Antes vocês eram trevas, agora vocês são luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Então ele fala da vida pessoal, da santidade, do comportamento, da decisão de caminhar em Cristo Jesus. E na sequência, ele, ainda no capítulo 5, ele vai falar agora da família. Ele falou da vida pessoal, agora ele fala da vida conjugal, do marido e mulher, do relacionamento familiar, lar cristão, marido e mulher. E aí ele vai falar das mulheres cumprindo o seu papel, da submissão das mulheres, ou seja, das mulheres serem auxiliadoras, ajudarem os seus maridos a cumprir o seu propósito, a sua missão. Esse é o significado geral da palavra submissão. Sede submissas, estejam debaixo da missão do seu próprio marido, como vocês estão debaixo da missão do Senhor. Assim como vocês estão seguindo a missão que Deus deu a vocês, então vocês também estejam submissas, estejam debaixo da missão do marido, ele que é constituído por Deus o líder do lar. Daí ele, dentro dessa relação, o lar cristão, marido e mulher, vai dizer para os maridos, no capítulo 5, 25, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja. A referência, vejam, meus irmãos, que a referência da mulher dentro do casamento é Cristo. É interessante, e a referência do homem, do marido dentro do casamento é Cristo, que amou, que se entregou, que se sacrificou, que purificou a igreja, que santificou a igreja. Daí ele vai falar do lar cristão sobre os filhos, né? Já no capítulo 6, filhos, obedeceis vossos pais no Senhor, honra teu pai e tua mãe, é o primeiro mandamento com promessa. Vós pais, criai, não provoqueis os filhos a ira, mas criai-os na disciplina do Senhor. Daí ele vai continuar falando sobre o lar cristão, sobre a família cristã e o comportamento entre os servos e os senhores, o escravo e o dono, entre o patrão e o empregado.
né? Obedecei o vosso Senhor, obedecei o vosso patrão segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. Qual é a referência da relação patrão e empregado? É Cristo. Qual é a referência entre o relacionamento pais e filhos? É Cristo Jesus. Veja que Cristo está no centro da vida e de todas as coisas. Ainda no capítulo 6, depois de falar dessa relação patrão e empregado, e vós, senhores, de igual modo procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como o vosso, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. Cristo é a referência, e para Cristo, para o Senhor nosso Deus e Pai, o patrão e o empregado não importa, não há diferença, todos somos iguais, a alma vale tanto quanto. E aí no capítulo 6, ele fechando essa carta, ele vai dizer: diante de tudo que já foi dito, quanto ao mais, se eu posso dar mais uma recomendação, eu vou dizer a vocês: sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Busque o Senhor e se fortaleça no Senhor. Segundo, revesti-vos de toda a armadura de Deus. Se revistam de Deus, se protejam, se equipem com a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Em outras palavras, o diabo arma contra vocês o tempo todo, e vocês precisam estar equipados, vocês precisam estar revestidos da armadura de Deus, porque aí o diabo não vai alcançar vocês. Aí o verso 12, ele diz: porque a nossa luta não é contra a carne e sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então o nosso problema não são os outros, o nosso problema não é o marido e a mulher, o nosso problema não são os filhos rebeldes, o nosso problema não é a relação com o patrão ou com o empregado, o nosso problema é que há uma força espiritual do mal, há um espírito maligno que ronda, que cerca, que age nas regiões celestes, entre a terra e o céu, e tenta nos destruir, tenta nos derrotar, tenta nos jogar na lona. E então nós temos essa luta, e por isso nós precisamos nos revestir de Deus, por isso nós precisamos estar protegidos com a armadura de Deus. No verso 13 ele diz: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Então a questão, meus irmãos, não é se o dia mau vem. O dia mau vem, ele virá, ele veio. Nós estamos vivendo esses dias maus, onde há uma ingerência maligna, onde há uma ação espiritual do mal, especialmente nesse tempo que nós estamos reservados em casa. Pensamentos ruins, pensamentos maldosos, pessoas inescrupulosas, articuladas pelo mal, para prejudicar você, para prejudicar o vizinho, para prejudicar a família, para induzir as pessoas ao mal, ao crime. Esse dia mal vem, e a maneira de estarmos firmes e inabaláveis é de fato tomando a armadura de Deus, nos revestindo de Deus, nos revestindo da palavra de Deus, nos revestindo da vida de oração, tomando a decisão de dizer não para o pecado, sim para a palavra de Deus, sim para Jesus, para que nós possamos e tenhamos a capacidade de dizer sim para a vida de oração, não para a vida de alimentar a carne, e sim para o alimento espiritual. E aí ele continua, aí ele fecha dizendo: estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, equipando a mente. Eu falei sobre isso no domingo passado. A mente equipada com a verdade, a mente preparada com a verdade, o nosso psicológico alimentado, o nosso conhecimento preparado com a verdade, investindo-vos com a couraça da justiça, calçai os pés com o evangelho da preparação do evangelho da paz, embraçando o escudo da fé. A fé nos protege, a fé nos faz estar resguardado dos dardos inflamados do inimigo, porque é pela fé que nós vamos apagar esses dardos inflamados. É com o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de
de Deus é que nós vamos nos proteger e a nossa mente vai estar alimentada, fortalecida, equipada. O dia mau virá, o dia mau veio. Nós estamos vivendo dias ruins, dias maus, mas a presença de Deus na sua e na minha vida vai nos sustentar, vai nos levantar, vai nos dar vitória. E nessa manhã eu quero partilhar com você exatamente isso. Há um desafio na vida pessoal, santidade, andar como filho da luz. Há um desafio na vida familiar, amar a esposa respeitar o marido, a esposa e o marido se unirem, se fortalecerem para vencer todos os ataques contra a sua família e contra nas suas vidas. Os filhos somando, os filhos obedecendo os pais amando os filhos, educando os filhos, instruindo os filhos, incentivando os filhos a buscar o Senhor, a participar do culto, dos cultos online, das lives cristãs que têm sido realizadas, a ler a Bíblia, a orar, tirar um tempo para isso, trabalhando as relações interpessoais, patrão empregado, testemunhando do Evangelho, e aí buscando em Deus, se firmando em Deus, buscando no Senhor, para que o Senhor nos proteja. E aí o finalzinho do capítulo 6, a paz seja com os irmãos, e amor com fé. Paz seja com os irmãos e amor com fé, da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam sinceramente o nosso Senhor Jesus. Então, meus irmãos, revistam do Evangelho, revistam da verdade, equipem as suas mentes, os seus corações. E aí o dia mal veio, mas eu e você vamos vencê-lo no nome de Jesus. Eu e você estamos prontos, nós optamos por Cristo, nós entregamos o coração a Cristo, nós nos rendemos a Cristo. E nós somos e seremos sempre mais do que vencedores por meio de Jesus, que nos amou e se entregou por nós. Deus te abençoe, meu irmão, meu amigo. Deus abençoe a sua casa, a sua família, seus filhos, sua esposa e seu esposo. Deus abençoe a todos nós, no nome de Jesus. E eu quero orar com você encerrando esse vídeo. Deus maravilhoso, Deus de poder, que a tua palavra esteja no coração dos ouvintes, dos meus irmãos que receberão esse vídeo e dos meus irmãos aqui, especialmente da igreja cristã de Leopoldo de Bulhões. Que o Espírito do Senhor traz paz, traga consolo, ânimo, força, Senhor, no nome de Jesus. E que todos nós, nessa manhã e nesse domingo e durante esta semana, vivamos, ó Deus, equipados, com a mente equipada, preparada, fortificada, fundamentada em Cristo Jesus, na Tua Palavra. Que o Espírito Santo traga consolo, traga ânimo, traga vitória, direção, ensino ao nosso coração, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, abençoe, ó Deus, esses irmãos e as pessoas que receberão esse vídeo. Traga, Senhor, aos seus corações ânimo e esperança, em nome de Jesus. Amém, amém. Deus te abençoe, tenha um bom domingo no nome de Jesus.